Ok, gente, boa noite. Um enorme prazer estar aqui com vocês, mesmo à distância. Eu vou falar que nem Beth na aula dela. É um grande desafio a gente falar sem ver as pessoas e sem interagir com elas. Então, eu vou fazer algumas provocações e principalmente falar de saúde bucal. Por isso que eu fiquei brincando no começo com o Vinícius. Cadê os nossos médicos? Cadê todos os nossos residentes que estão aí trabalhando? E por que a saúde bucal é um tema que a gente vai discutir com todos os participantes da residência, né? Eu consigo passar? Vamos ver. Acho que não está passando. Ok. Aí estão os nossos dentes. Por que eu trouxe essa imagem para a gente? Porque tem uma lenda da saúde bucal e que parece que foi bem corporativa de ficar dizendo para Deus e o mundo que a saúde começa pela boca. Isso era um lema que todos nós, cirurgiões dentistas, sempre usamos e parecia uma defesa da categoria. Mas a gente vai dar uma olhadinha nessas fotos e a gente vai perceber como que a boca faz parte integral do nosso dia a dia, né? Então a gente coloca aí todas as nossas possibilidades, os nossos choros, os nossos gritos, as nossas interrogações, a nossa raiva, o nosso amor, o nosso prazer. Estão todos aí nessas fotos e estão visivelmente expressos pelo nosso rosto, mas principalmente pela nossa boca. E a gente começou a perceber o seguinte: na maioria das vezes, culturalmente, a gente vê o dentista como alguém que cuida de dentes, até porque o nome ajuda, né? Dentista. E antes de ser dentista, a gente é um tal de cirurgião. Claro, uma pessoa pavorosa, um cirurgião, um dentista. E a gente ficou com isso durante muito tempo, com um monstro, um fantasma. Quem não tem medo do dentista? E eu acho que tem razão. Por quê? Porque o dentista é alguém que você deita literalmente na cadeira, você fica deitado, de boca aberta, e sem saber o que vai acontecer com você. E alguém que você nunca viu antes vai invadir a sua boca. Não pode. Literalmente invadir. E é bom que tem bastante dentistas aí, porque a gente às vezes não percebe essa invasão que a gente faz dentro da história de vida do outro. Porque se a gente lembrar bem, quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar. Ele abre a boca para chorar. Na verdade, ele abre a boca e ele chora porque há entrada de oxigênio pela primeira vez e aquilo causa um desconforto. E ele grita, ele chora. Então, o sopro da vida do lado de fora do útero entrou por onde? Não foi pelos ouvidos, não foi pelo nariz, foi pela boca. A partir daí, ele, para viver, para sobreviver, para sentir uma relação de afeto, para se entender junto com a mãe, ele pega aquela boquinha e abocanha o seio materno. Então, quando a gente diz que a saúde começa pela boca, parece que tem algum sentido, porque essa criança, para sobreviver, para se sentir acolhida afetivamente, para se sentir protegida, para se sentir no mundo externo daquele útero, ele precisou abocanhar o seio da mãe. E é ali que ele se nutre de afeto, se nutre de alimentação. É ali que ele vai começar a receber tudo que vai fazer com que ele sobreviva em anticorpos, em saúde, e é na boca. Depois ele vai crescendo e ele começa a colocar outras coisinhas na boca e os pais e mamães ficam loucos porque tudo ele experimenta pela boca. E assim vai pela vida fora e ele se torna uma criança que vira um adolescente. E a primeira relação também de sexualidade, de afeto, começou na boca. Começou quando ele também começou a mamar no seio da mãe. E depois ele quer beijar na boca. E depois a gente vai por aí colocando a nossa boca no mundo. Então, quando a gente coloca, e aí eu falo diretamente para os dentistas, que a gente vai colocar e olhar dentro da boca de alguém, a gente tem ali a marca da história da vida dela. Uma pessoa que perde dentes não necessariamente perdeu aqueles dentes por acaso. Ali marca uma história de desigualdade, uma história de problemas emocionais profundos que ela pode ter tido.
Nós temos dentistas que não têm dentes ou que perderam dentes. Como pode? E eu me perguntava muito isso quando eu fui ser dentista no comecinho da minha carreira e eu tinha um chefe que usava prótese. Eu falava: "Como que pode um dentista usar prótese?" Porque eu também não tinha esse olhar diferenciado para a história de vida daquele homem, que fez com que ele perdesse os dentes, mesmo sendo um dentista e sabendo tudo que ele sabia. E eu falava assim: "É porque ele nunca estudou", e que agora eu sei que cárie é doença, que doença periodontal é doença, e não é o acaso. Esse meu chefe aí não teve esse conhecimento, era muita arrogância da minha parte. A história de vida dele era maior do que eu podia imaginar. Então, quando a gente olhar essas fotos aí, é porque, me incomoda até hoje muito todo mundo que vai falar de saúde bucal, coloca pra gente uma visão bem diferente. Todo mundo mostra isso aqui, ó. E aí a gente vai falar um pouco da diferença entre a odontologia e a saúde bucal. Claro que é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Não me parece. A odontologia está ligada a isso aqui, ó, dente, cadeira, a cadeira do senhor que eu chamo meus de eu sou dentista, tá? Até o final da nossa conversa, vocês podem duvidar, mas eu sou dentista. Mas isso aqui é uma cadeira importante, mas a maioria das pessoas vê isso aqui como um lugar do ferreiro, né, de alguém que vai lá colocar alguma coisa na boca de alguém para tapar um buraco. Não é um olhar para um profissional de saúde. Eu preciso do dentista para. Aí isso já passou, a gente vai chegar que já melhorou muito, mas passar não passou. Então a gente sai desse lugar da odontologia de dente, de cadeira, para um lugar de saúde bucal, que é um lugar diferente. A saúde bucal, essa odontologia ela está ligada ao mercado, a gente não tinha acesso, e essa saúde bucal está ligada a direito, e ela vem com o SUS, aonde a gente vê as pessoas, a gente não vê o dente, a gente vê já começamos a ver a boca, e depois a gente vê que, engraçado, essa boca tem uma pessoa, e tem uma pessoa com história, uma pessoa com questões, pessoas de todas as cores, credos e raças que estão aqui, e é um direito delas ter saúde bucal. Então a gente tem uma isso aqui é uma reunião. Esse senhor aqui é um dentista. Opa! E agora? Passou demais. Volta, né? Desculpa, gente. Isso. Doutor Alfredo. E essa aqui é o grupo de idosos dele, e a gente percebe, sem ela abrir a boca, que ela é desdentada. Isso é um grupo de saúde bucal. E ali a gente estava escutando as pessoas e vendo as questões dela para a gente poder cuidar delas. Então, se colocar no lugar do outro, para poder avaliar o sofrimento dele, é exercer uma solidariedade. Isso está no livro O Acolhimento, o Pensar e o Viver. E a gente precisa ter uma escuta para essas pessoas, né? Num grupo de saúde bucal, cadê a cadeira, Márcia? Sem cadeira. E eu não estou dizendo que que ela é desprezível, não. Ela é importantíssima, mas ela tem um papel. Então a gente tem essa história aqui, ó. Mutilação pública era o nosso papel de odontologia e que a gente vem trabalhando no SUS e com o Brasil Sorridente para isso mudar. Só que são os dentes. E aí eu vou contar uma historinha rápida para ilustrar. Eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, num lugar chamado Cidade de Deus. Eu era uma dentista recém-formada, cheia de vontade, e comecei a tratar meus pacientes lá. E ainda tratando com uma odontologia conservadora, daquela odontologia que a gente tem que atender, extrair dentes, tapar buracos, e eu comecei a achar que os meninos e os meus pacientes tinham que escovar os dentes. E comecei a falar disso. Claro, não existia kit de saúde bucal, não existia nada disso, e os meus colegas eram plantonistas como eu, e eu comecei a tratar das pessoas restaurando os dentes. Resultado, primeiro eu fui chamada na direção porque eu abri um inquérito administrativo, porque tinha desaparecido na minha época do cofre da unidade uma coisa chamada limária de prata, que vocês nem conhecem mais, que a gente fazia amálgama. E, na verdade, ela não havia desaparecido, ela havia sido usada por mim como dentista na boca das pessoas. Como assim você usou? Bem,
pessoas. Sequência, meu chefe da odonto me chama e disse para mim, olha só, você aqui tem que extrair o dente das pessoas porque a gente não tem horário para tratar desses dentes. Então, assim, eu fui para dentro da saúde pública com essa história, gente. Mutilação pública, tá aí. E a reabilitação, que era colocar os dentinhos no lugar, ficava por conta da reabilitação privada. Os dentistas faziam da odontologia um bico no serviço público e ganhavam seu dinheiro no consultório. Mais grave que isso foi uma paciente jovem, 19 anos, com dor de dente no dente anterior, e ela disse para mim assim, preciso arrancar esse dente. Eu trabalhava numa outra instituição que tratava canal, ela não tinha direito, ela era moradora da Cidade de Deus, não tinha emprego, e eu não tive saída, eu tive que extrair o dente dela da frente, lateral, superior. Assim, ela ia rir com uma janela para sempre, porque ela não tinha como colocar uma prótese. Aquilo para mim foi uma coisa horrível, me fez muito mal, chorei em casa, taranã. Aí volto eu para a unidade uma semana depois para tirar o pontinho dela e ela olha para mim e fala, agora eu quero, a senhora, ai, não ficou ótimo, estou bem, eu queria que você tirasse todos os meus dentes. Eu falei, isso é impossível, querida. Você tem dentes lindos, ela teve algum problema, eu quero tirar todos, nunca mais eu quero sentir essa dor. E essa foto aqui, ela representa, porque eu disse a ela que eu não faria, e ela falou, eu vou tirar todos os meus dentes e vou tirar aqui nessa unidade. E isso foi verdade, gente. Ela voltou totalmente, com todos os dentes da boca extraídos por meus colegas dentistas que trabalhavam na mesma unidade que eu. Ok? Isso é uma história antiga. Eu sou... Vocês conseguem ver o slide quando eu movo assim a tela para cá? Vocês estão vendo o slide todo? Então, aqui é um levantamento epidemiológico de saúde bucal de 86, e a realidade no nosso país era essa aqui em 1986, antes do SUS. Né? A média de dente cariado, obturado e perdido nas faixas etárias de 15 a 19 anos e 50 a 59 anos. O amarelinho é dente perdido. Isso comprova o que eu estou dizendo para vocês. E aqui é o percentual de edentulismo segundo a idade, de 16 a 78 anos. Vejam bem que a gente chega com uma população absolutamente desdentada aos 78 anos. Esse é um levantamento de 86. O que muda aqui? Em 88, a gente vem com o SUS, e o SUS absorve a saúde bucal, diferentemente do maior número de países do mundo, como um direito do cidadão. E lá, ó, a gente tem, põe banguela nisso, apesar de formar dentistas de fama mundial, o país ainda tem 25 milhões de desdentados. A odontologia brasileira, isso é um artigo do Dr. Garrafa, é tecnicamente elogiável, cientificamente discutível e socialmente caótica, 1996. E aí a gente tem aqui, ó, 30 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. E aqui a gente está, então, no ano 2000, quando o que acontece? A equipe de saúde bucal é incorporada à equipe de saúde da família. E se estabelece um incentivo financeiro para a organização da saúde bucal no programa Saúde da Família. E é só para a gente pensar um pouquinho até o final, quando essa equipe, eu falei, ela se incorpora à equipe de saúde da família. E eu queria que vocês todos residentes me dissessem se essa afirmativa que eu estou fazendo aqui, ela é verdadeira. Ou se eu tenho duas equipes que trabalham paralelas dentro de uma mesma unidade, com a mesma população adstrita. Ou se realmente o que eu estou dizendo, que era a intenção dessa portaria, era a incorporação. Da mesma maneira que quando a gente diz assim, equipe de saúde da família, a gente tem quem? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário, e a gente não diz, e o dentista, e a técnica de saúde bucal, e a auxiliar de saúde bucal. Eu tenho uma outra equipe, ela chega com nome e sobrenome, agregando mais 3 pessoas no mínimo. E será que ela agregou ou se ela trabalha em paralelo? Como é que isso está acontecendo aí com vocês? E em 2000 também a gente tem essa beleza.
a gente tem uma definição de que para cada equipe de saúde bucal a ser implantada, deverão estar implantadas 2 equipes de saúde da família. Essa foi a primeira portaria. Então, a gente já diz que o dentista que tem um procedimento até então odontológico, é o dentista da odontologia, ele vai atender o dobro de pessoas sentadas na cadeira para fazer atos de cirurgião dentista, que vai de restaurar dentes a extraí-los, procedimentos cirúrgicos e procedimentos restauradores, mas tem que fazer promoção da saúde também, tem que fazer prevenção também, mas você consegue atender o dobro do que uma equipe de saúde da família tem. Eu acho que os dentistas são bastante bem preparados. Então, aqui tem a história da odontologia. A partir de 88, com a instauração do SUS em 2000, a gente consegue, então, fazer parte da saúde, da atenção primária à saúde, no momento chamado de atenção básica e saúde da família. E em 2004, a gente tem uma política que chama Brasil Sorridente, que começa a fazer uma mudança vertiginosa, maravilhosa, nas ações da saúde bucal. E aí a gente começa a ter uma rede de saúde bucal também. Então, a gente tem uma rede assistencial, que na verdade não está colocada para o país inteiro, mas ela está na nossa política, e a gente tem a equipe de saúde bucal alinhada e verdadeiramente integrada aos todos os preceitos da atenção primária à saúde. Então, a gente tem uma equipe que é a ordenadora do cuidado, que vai fazer os caminhos da saúde bucal dentro dessa rede, e aí ela foi, a gente passou a ter os CELs, que são os Centros de Especialidades Odontológicas. A gente tem uma alta complexidade, a gente trabalha com atenção domiciliar, a gente usa medicamento das farmácias manipulados, temos os laboratórios de prótese e os serviços de diagnóstico. Então, é uma rede ampliada e está ligada ao seu território, como toda a APS. Então, está aqui a política de saúde bucal, como que ela está organizada hoje ainda. Então, a gente tem uma reorganização da atenção básica em saúde bucal, com as equipes de saúde da família, dentro da estratégia, e aí eles agregam uma unidade móvel odontológica a essas equipes, que antes não havia, ela foi agregada há uns 8 anos, acredito. Tem uma ampliação da qualificação da especialidade, com centros de especialidades odontológicas, onde a gente tem atendimento de cirurgia oral menor, de pacientes especiais, de estomatologia, de periodontia e tratamento endodôntico. Então, aquele meu choro lá de 86, quando eu entrei na Cidade de Deus, hoje pode ser contemplado. Eu não precisaria ter extraído o dente daquela jovem de 19 anos. Eu poderia ter encaminhado ela para fazer o tratamento de canal dela e, se fosse necessário, inclusive, restaurar o dente dela com uma prótese, né? Ou restaurar dentro da atenção básica, onde eu posso tenho material suficiente para restaurar aquele dente que ela trataria, porque era um lateral anterior. Então, a gente hoje tem uma política nacional que permite que os municípios possam fazer esse tipo de tratamento. A gente tem uma assistência de atenção terciária, e a gente tem emissão hoje de autorização de internação hospitalar pelo dentista, tem tratamento odontológico para pacientes com deficiência em centro cirúrgico, e tem atenção odontológica no credenciamento do CACOM e do Unicacom. Todas as ações de promoção, elas estão ligadas ao abastecimento de água fluoretada e aos kits de higiene bucal. Uma reestruturação para qualificação, a gente tem, pelo Ministério da Saúde, doação de equipamentos odontológicos, de algum instrumental, e incentivo à pesquisa na saúde bucal coletiva, né? E a gente tem a vigilância hoje em saúde, em monitoramento da saúde bucal. Então, a equipe de saúde da família, ela está ligada, ela cumpre o mesmo papel que a gente espera das equipes de saúde da família. Elas estão juntas no mesmo barco, certo? E aí a equipe de saúde está ligada à unidade de atenção básica. Esse nível de atenção resolve, como toda atenção básica, praticamente 80% desses problemas. Entretanto, se a pessoa precisar de uma referência para um atendimento mais especializado, ela hoje tem o CEL para encaminhar.
ou para alta complexidade, quando a gente eventualmente encontra um paciente com câncer bucal. A proximidade da equipe da saúde com o usuário permite que se conheça a pessoa, a família, o território, e isso garante uma maior adesão ao usuário, ao tratamento e às intervenções propostas por essa equipe de saúde. Cada equipe de saúde deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. Vocês ouviram isso, estão trabalhando com isso esse tempo todo. No dado que eu estou falando aqui, em relação à atenção primária, é novidade. Essa equipe de residentes vem trabalhando. Campo Grande tem uma vantagem, ela tem praticamente, não estiver enganada, uma equipe de saúde bucal. Ok? O que mais que a saúde bucal tem para oferecer para a gente hoje? Né? Vamos ver se vai, que ela agora travou. Jonas, me ajuda aí. Aí. A gente tem equipe de atenção básica para população específica e a saúde bucal faz parte daquela equipe de consultório na rua. Aqui, olha só, atendimento da população ribeirinha da Amazônia e do Pantanal do Mato Sul Grossense, né? Então, a gente tem equipes hoje que fazem atendimento à população específicas. A gente também tem as equipes de saúde bucal que trabalham com a população indígena. Ok. Então, nos parece que a saúde bucal dessa população tem que ter melhorado agora, a gente está muito bem. Então, assim, a inclusão da equipe de saúde bucal na saúde, da estratégia de saúde da família, ela traz para nós, tanto profissionais, uma possibilidade, né? A estratégia de saúde da família pauta suas ações priorizando a promoção, a proteção à saúde e das comunidades de forma integral e contínua. A inclusão da saúde bucal nesse contexto se deu a partir da observação da necessidade de uma ampliação do acesso à população brasileira a essas ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. E aí a gente tem aqui um contraditório, né? Quando eu coloco aqui a questão do acesso e como que a saúde bucal trabalha, ela não trabalha mais só aqui dentro. Aqui é uma necessidade. E aí eu não vou dar aula de odontologia ou de saúde bucal hoje para ninguém, a gente vai estar mais refletindo sobre como a gente está conduzindo essa saúde bucal no dia a dia, do que a gente falar de questões específicas do campo da saúde bucal. Eu vou falar uma coisinha sobre isso. Quando a gente começa e entende que a cárie não é um acaso, ela é uma doença e ela tem tratamento, que as questões periodontais são doenças e também têm tratamento, e que existem tratamentos que podem e são efetivamente são eficazes fora desse ambiente da cadeira. A cadeira odontológica ela é absolutamente e exclusivamente para reabilitação da saúde bucal do paciente. Eu trato o paciente na saúde bucal com várias outras tecnologias mais leves, menos duras do que está ali. E ela é necessária, porque eu posso deixar um paciente com saúde bucal, mas com os dentes precisando ser restaurados. Você está doida que não estou entendendo. Os dentistas estão entendendo. Eu posso botar um paciente sem doença cárie, sem atividade cariogênica, com controle de doença periodontal. Entretanto, eu preciso fazer com que aquele dente seja restaurado, aí eu preciso da cadeira. E isso dá a possibilidade de tratamento do paciente em outros espaços. Mas para isso, aqui é uma homenagem para Campo Grande. A gente tem que ter no acolhimento uma escuta ativa, tem que criar uma vinculação com esse paciente, porque ele vem culturalmente fazendo o que aquela moça fez. Eu quero que você extraia todos os meus dentes, porque eu preciso trabalhar, eu não aguento sentir dor, eu não tenho dinheiro para fazer uma prótese, mas eu não tenho dinheiro também para tratar num dentista lá fora, então eu venho aqui na odontologia da unidade de saúde para você me livrar desse problema. A outra coisa importantíssima é a responsabilização de cada um dos membros dessa equipe. A gente criar um vínculo afetivo e solidário, criar o plano terapêutico singular, cuidado com a escuta
para ver se esse usuário e o modo do usuário, como ele caminha dentro da rede, e promover o autocuidado. Então, assim, são muitas as ações que a gente tem que fazer e a gente ter essa responsabilidade, porque eu tenho que ouvir aquele paciente. Se eu digo para um paciente, como se eu tivesse dito para aquela mocinha que eu tinha um céu para mandá-la para fazer o canal, e ela ficasse assim numa fila imensa, ela ia voltar depois para mim, ou ia procurar um dentista do outro dia para fazer, não dá certo isso não, essa história aí é para boi dormir, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho horário, e, e agora? Então, a avaliação da gente, que fique de acordo com o que o paciente necessita, ela é fundamental. Então, o acesso da saúde bucal ela se dá por várias portas de entrada, e eu vou afirmar aqui que o escovário é uma das mais importantes das portas de entrada que a gente tem. A gente fica muito preso a ações da cadeira, e aqui nesse escovário eu posso promover saúde bucal, um tratamento, vou fazer revelação de placa, e não é só para marcar o xizinho lá na minha produção do SUS, porque de verdade a gente sabe que se não colocar aquilo a gente não bate a meta, e não coloca aquilo, de, assim, eu vou ser bem, é para refletir. Por que que os dentistas marcam que fazem higiene bucal, revelação de placa supervisionada, e de verdade eles não fazem? Porque isso é um procedimento coletivo. E quando a gente marca aquilo que a gente não fez, isso dá problema lá na frente para a gente, até para dormir depois, né? Então é um lugar que eu posso fazer fluoroterapia, que eu vou ensinar o meu paciente a ter autocuidado, vou dar autonomia dele de mim e posso deixá-lo com saúde bucal. Essas atividades que a gente está vendo aqui do PSE, elas, eu acho que vocês conseguem ver uma fotinho que é muito bacana, que a gente tem o maior carinho, o Kate também tem. Isso é numa escola e está sendo feito TRA, é um tratamento restaurador traumático, sem broca, sem nada. Para quê? Essas crianças vieram fazendo revelação de placa, escovação, limpeza, estabilizaram a sua doença cárie, mas tinham cavidades abertas. E o que foi feito lá? Todas as cavidades foram fechadas com ionômero de vidro, com liberação de flúor, para que elas pudessem aguardar para restaurar definitivamente aquele dente. Mas a saúde bucal deles está preservada. E essa foto de um menininho apoiando o outro de mão dada é a coisa mais linda do mundo. Podemos fazer muitas coisas na visita domiciliar. Pacientes acamados não podem se deslocar, e a saúde bucal tem como, sim, cuidar dessas pessoas e trazer saúde bucal para elas. E os trabalhos de grupo, Kate outro dia me mandou, ela me ajudou nessa montagem, várias ações muito maravilhosas que foram feitas que a gente nem vai colocar aqui hoje, mas a pessoa da saúde bucal não quer trabalhar, né? E se a gente não vê aquele dentista na cadeira, é um problema, porque ele não está dando conta, e não é bem por aí. Cuidado, responsabilidade dos serviços dos trabalhadores da saúde em construir com os usuários uma resposta possível aos seus problemas. Possível. E às vezes a gente quer impor. Então eu, como gosto de fazer sempre contando historinha, eu vou contar uma historinha. Meu pai tem um diastema como o meu, que vocês já viram. Tinha. E aí ele foi tratar lá no SESC, eu era trabalhadora do SESC, e uma amiga minha estava cuidando dele. Ele sentou na cadeira, quando ele levantou, ele não tinha mais um diastema. Minha amiga disse assim, olha como o senhor está lindo agora, e deu o espelho para ele. Ele não se reconheceu, ficou sem graça, ela tinha juntado com resina, ficou lindo. Resultado, quando ele chegou em casa e riu para a mamãe, o que ele ouviu da minha mãe? Eu não reconheço esse homem, você mande ela tirar isso. Mas ela não perguntou para ele. Ela botou toda a técnica dela, ficou lindo. Ele não se reconhecia, a mulher dele não o reconhecia, e ele teve que pedir para ela para tirar aquilo que ele não queria. O dente dele era rígido, não tinha doença nenhuma. E ela fez uma reabilitação que não foi um pedido do paciente, não era um desejo dele. Então a gente não escuta e a gente toma atitude, porque a pessoa está ali morrendo de medo
da invasão que você está fazendo ali com ela. Então, a produção de conhecimento, responsabilização e autonomia com cada usuário, não apenas com consultas e atendimentos. Então, a gente tem que ouvir o paciente, tem que entender onde é que ele está inserido. A odontologia, então, quando a gente usa aquela revelação de placa, ela não é para condenar o paciente. Poxa vida, semana passada eu te ensinei, te mostrei como estava todo mundo, mas você não aprende. Vamos fazer de novo. Não, gente, aquilo ali é para que ele tenha autonomia de perceber aonde que ele não está conseguindo higienizar, para ele poder dar a habilidade dele conseguir fazê-lo. Não adianta ensinar técnica de cabeça para baixo, botar o paciente de cabeça para baixo, dizer que ele é porco e que ele não quer aprender, que ele não fez nada que você mandou. Aí você vai descobrir que ele não tinha escova, que não tem água na casa dele. No Rio de Janeiro está faltando água em vários lugares. A SEDAI parou de fornecer água porque teve problema. E você vai lá e culpabiliza, faz o paciente que já é vítima de tudo, o culpado de tudo que acontece com ele. O que a gente tem hoje? Estamos aqui, essa é uma matéria de 2018, tá, gente? Opa, volta para mim. Não consigo voltar. Anterior. Consegui. Anterior, meu filho. 10. Pesquisa indica que 16 milhões de brasileiros... brasileiros vivem em um dente. A atenção com saúde bucal, a pesquisa nacional de 2019, fala o seguinte: a atenção com a saúde bucal ainda não chega à metade da população. Além disso, entre as pessoas sem rendimento, até um quarto do salário mínimo, 36% consultaram um dentista, enquanto entre aqueles com mais de 5 salários mínimos, a proporção chegou a 75,7% em 2019, uma diferença de quase 40 pontos percentuais. Então, temos aí um caso. Seu Antônio, 45 anos, fraturou uma restauração do dente, procurou uma unidade de saúde da família perto da casa dele, mas foi informado que não havia vaga. Alguém já ouviu essa história? A auxiliar de saúde bucal orientou que ele retornasse outro dia para saber quando as vagas seriam liberadas. Em busca de assistência, tomou um ônibus, foi até uma UPA, recomendado por um vizinho, né? E lá, depois de aguardar 2 horas, foi informado pelo dentista que o seu caso não se enquadrava no protocolo de atendimento da unidade, era de urgência. O dentista sugeriu que ele procurasse um centro de especialidades odontológicas, um CEL, pois talvez precisasse de um tratamento de canal, talvez. Seu Antônio conseguiu o endereço do CEL, tomou outro ônibus, foi até lá. O guarda recebeu e perguntou se ele trazia consigo o papel do encaminhamento. Como ele não tinha, o guarda sugeriu que procurasse uma unidade básica de saúde mais próxima da casa dele. Temos alguém para poder me responder o que deu errado? Eu posso interagir com as pessoas que estão ouvindo? Alguém quer me responder o que deu errado? Ana Luísa? Kate? Ninguém quer responder, eu não sei o que deu errado. Eu vou começar falando que é para a Márcia não se sentir sozinha aí. Obrigada. Já passei nessa situação, boa, sei como Vinícius, é que é, não tá vendo as pessoas. Boa. Acho que a gente já viu alguns casos parecidos numa sequência de vezes, né? Fica aquele jogo de empurra, que aquele paciente está procurando não é terreno de ninguém, né? Sei lá, a atenção primária não está fazendo, não é incumbência da UPA, aí volta para a unidade de referência, e ninguém resolve o problema da pessoa efetivamente, né? E o médico dessa equipe de saúde da família, vamos dizer que ele conte isso para o médico dele, Vinícius. O que acontece? Ah, com certeza o médico vai falar assim, uma discussão de equipe. Boca não é comigo. Não é isso não é verdade? Não sei, eu estou perguntando, né? Porque eu não estou lá na cadeira, né? Não estou lá no serviço. Mas eu já vi muito acontecer também. Sim. E aí a gente pergunta o que está dando errado na nossa estratégia.
Porque quando eu te mostro aquela coisa linda que é o desenho da política, e que está tudo ali, está dado, nada está dado. Tudo depende de cada uma das pessoas que está dando o acolhimento e cuidado das pessoas. São pessoas cuidando de pessoas. E Márcia, aí eu vou... Oi, querida. o residente comentou aqui no chat, Matheus é residente de odontologia, ele comentou aqui no chat que faltou comunicação adequada, que provavelmente o paciente não teve um bom acolhimento. É Matheus que ele chama? Isso, é residente de Parque do Sol, de odontologia. Matheus, veja bem, ele teve informação. Ele não teve atenção. Porque a primeira informação foi: a porta está fechada para você. A SB disse para ele que retornasse outro dia para saber quantas vagas seriam liberadas. Talvez uma escuta e uma fala menos padronizada, que não tem vaga, não adianta, ajudasse a ele, porque ele foi procurar uma UPA, depois ele foi procurar um CEL, esse cidadão, no mesmo dia, andando para lá e para cá. Eu tenho muitas dúvidas se não tinha dor. Porque uma pessoa não sai fazendo peregrinação pela cidade se ela não tiver com dor. Lá na atenção primária, quando ele pediu, foi procurar o dentista, ele fraturou aquela restauração do dente da frente. Eu não sei onde ele trabalha, porque que ele precisava não ficar com o dente da frente quebrado. Se ele é um caixa de uma loja, se ele é um vendedor, ele podia até não estar com dor, mas aquilo ali podia atrapalhar. Ele ia para uma entrevista de emprego no dia seguinte. Ninguém ouviu isso. Para poder dar um jeitinho para ele ali, marcar para ele voltar. Mas como dar jeitinho, doutora? Jeitinho, eu sei como dar jeitinho. Eu atendia na cadeira, gente. Um paciente que você atende toda semana, que estava lá, e que você pode chegar e falar: olha, seu João, o seu Antônio não é meu paciente, mas ele amanhã tem uma entrevista de emprego. Eu vou encaixar ele aqui no seu horário. O senhor se importa? Porque semana que vem o senhor tem horário comigo. A questão é que a gente não está cuidando da maneira longitudinal também com o paciente, Matheus. Se eu tenho um paciente que eu respeito o horário dele, que eu atendo ele todo dia, toda semana, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, até que eu trate dele tudo, ele confia em mim, ele é meu paciente, igualzinho eu faço no meu consultório. Igualzinho. E aí ele vai ter toda a compreensão do mundo com o seu Antônio. Que eu vou falar: ó, a gente pode remarcar sua consulta para a semana que vem, o senhor está agendado comigo. E a gente já está quase acabando, o senhor não está com dor nenhuma. Ah, não. Aí pode ser que seu João seja uma pessoa muito mal-humorada, que não quer ser solidária, que não tem empatia, que fala assim: não, eu quero ser atendido no meu horário. Ok, seu Antônio, o senhor vai poder esperar eu atender o senhor entre um horário e outro, porque eu vou fazer um trabalhinho no seu João, que está mal-humorado, que me dê tempo de eu atender o seu Antônio. Como que eu estou lidando com esse dia a dia? A gente tem inúmeras possibilidades. Então, não é só... eu quero discutir com você, Matheus. Para mim, parece que não é só falta de comunicação. Falta mais coisa aí, além de comunicação. Né? É a escuta. Então, vamos lá contar um outro casinho de escuta que eu vou jogar para o Vinícius. Eu atendi um paciente, eu era supervisora de estagiários e de residentes. O paciente foi atendido, quem fazia o atendimento eram os estagiários, mas todos os supervisores faziam, quando era a primeira consulta, a avaliação depois que o estagiário fazia. Ele atendia, mas a gente ia lá e refazia a anamnese e conferia aquele odontograma da odontologia para ver se ele marcou tudo direitinho. E aí eu repetia sempre a anamnese. E aí eu perguntei, e lá tinha assim: você tem herpes? Eu nunca pergunto se você tem herpes. Eu perguntei para o paciente assim, de vez em quando aparecem umas bolinhas aparecem umas bolinhas que às vezes ficam maiores, que incomodam. A resposta do paciente para mim, gente, não foi... Veja bem, ele falou assim: na boca. Aí eu falei: por quê? Se eu tenho outro lugar? Aí ele pediu para o estagiário sair e falou para mim: doutor, essas bolinhas aparecem no meu pênis. Veja bem, na anamnese dele estava marcado que ele não tinha herpes. Então, essa fala é para o senhor dentista, para ele ter uma escuta do que está sendo dito.
Como atendi uma paciente que tinha uma lesão de boca enorme no céu da boca, toda semana ela vinha com aquela lesão, toda semana, e aí eu coloquei ela na parede e falei, querida, o que está acontecendo? Não, doutora, isso não fica bom. Eu falei, olha só, vamos lá. E tive que entrar na vida privada sexual dela. E ela disse, mas eu sou obrigada. Então ela estava fazendo trauma de palato. Tive que chamar o senhor marido, conversar com ele, que ele ia ter que dar um tempo para ela poder se recuperar, senão aquilo ia ficar grave para ela. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente encontra com esses casos que a gente às vezes passa desapercebido? Quando que um médico atende um paciente que fala assim, doutor, estou com uma bolinha aqui na minha boca. Ah, aonde? Aqui, ó, do ladinho. Isso é afta. Passa isso que uma semana passa. E não passa. Não perguntou se ele teve dor, não pediu para ser avaliado. Não estou falando que são todos, mas é comum. Porque é comum a gente achar que o paciente tem afta. E aquilo é uma lesão de câncer que não dói. Muitas vezes não dói. Ele nem está doendo, mas isso aqui não cura nunca. E passa batido. Passa batido. Uma equipe chama lá, o médico pede para o dentista dar uma olhadinha nessa ferida. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente está equipe? Quem é que essa odontologia está atendendo? Ela atende quem bate na porta ou ela discute com a sua equipe quem é o paciente que eu preciso atender? Porque eu tenho várias questões no familiograma que fazem com que eu mude a minha atitude e não atenda exatamente quem foi me procurar. Outro caso é seu José, de 63 anos, fumante, que nem eu, procurou uma unidade de saúde da família para consultar sobre um machucado, que é a língua. Atendido com um dentista, que teve dúvida sobre o seu diagnóstico, encaminhou corretamente para o especialista em estomatologia do CEL. Seu José fez uma consulta, fez a biópsia, viu o patológico, era câncer. O profissional do CEL explicou o diagnóstico, orientou para que ele procurasse tratamento. Tiveram várias dificuldades na vida do seu José. Ele não soube como fazer para conseguir a vaga para o agendamento e não voltou mais para a unidade de saúde. Quem é o responsável pelo acompanhamento longitudinal do seu José? Essa eu quero ouvir a resposta, Ana Luísa, não de você. Ai, vamos lá. Qual deles? Porque, olha só, já vi lá o cirurgião dentista. Qual deles? O da atenção primária que atendeu ele encontrou a ferida, o dentista do CEL ou o dentista da alta complexidade que cuida disso? Ok, que fez a referência, perfeito. A gente tem um problema grave. Essa é a ordenadora do cuidado. Qual é o problema grave? Sim, ela é ordenadora do cuidado. Perfeito. Não, a gente sabe tudo teoricamente na ponta da língua. Quantos dos pacientes de vocês que apresentaram alguma questão maior do que a da saúde bucal e não voltaram, vocês procuram? Seu José, você achou a feridinha dele. Qualquer um, alguém já encontrou com alguma lesão de boca em algum momento. E aí a gente vai atrás do seu José, pede para a gente, comunitário, ver se seu José conseguiu. Não vamos para o câncer. Seu José tinha canal, você encaminhou para o céu. Você monitora ele, você faz vigilância dele. Ele fez o canal, porque se aquele curativo fica lá ad eternum, ele vai fraturar o dente, vai doer, vai abscedar, vai voltar para você, vai parar na UPA. E porque você não está vigiando ele. Não está vigiando, não é fazendo vigilância, desculpe. Vocês procuram saber, vocês entram em contato com ele, pedem para ver, vão fazer a visita. Não precisa fazer visita domiciliar para um canal, mas uma lesão que você encontrou. Márcia tá tocando na ferida, né? Câncer. E depois que soube que é câncer? Não é para isso a aulinha? É isso mesmo, tô adorando. Como é quem está indo atrás disso, de quem é essa responsabilidade? Porque a gente não pode assumir um papel dentro de uma equipe que não seja para fazer esse papel, gente. Assim, quem acompanha, e isso vale para todo e qualquer profissional de saúde, porque quando um paciente está com câncer e é acompanhado pelo seu médico de família, ele sabe o desdobramento, ele sabe como está aquela mulher, a mulher do seu José é hipertensa e diabética. Seu José chegou em casa e falou, estou com câncer. Como é que foi isso? Porque ele que sustentava a família, ele começa a ter problema, ele vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que tirar a língua. Um pedaço da língua, como é que vai ser?
A pressão dela foi para o píncaro, a diabetes subiu e ela chega lá e toma uma bronca que não está comendo direito, está comendo, está fazendo tudo errado, não está tomando remédio. Dona Maria desesperada porque o marido está com câncer, que não sabe o que vai fazer agora. E isso não é discutido na equipe. Ou é discutido na equipe? Eu estou sendo trágica. Todo mundo está acompanhando isso. Quando é que a gente olha e fala assim, caramba, mandei seu fulaninho lá para o céu para ver essa lesão, nunca mais ele voltou aqui, o que será? Mas não dá tempo. Não dá tempo, porque a gente atende muito mais o dobro que o dentista, não é o caso em Campo Grande, nem pode me responder isso, que o médico atende igual, equipe por equipe. Como é que a gente discute isso? Não, ok, mas a pandemia é uma coisa em 2020 que a gente não sabe o que fazer, mas antes de 2020 todos os dentistas estávamos trabalhando, médicos, todos trabalhando no saúde da família. Eu posso estar equivocado, eu posso estar só levantando, problematizando, trazendo vocês para o pensamento. Ok, Matheus. Ok, bom, eu estou provocando. Eu sou uma pessoa provocativa. E é bom que você fique com isso na sua atenção, principalmente na pandemia. Quantos seus pacientes já morreram de Covid? Você sabe? Como é que ficou a mulher dele? A pressão subiu? Não, mas como que a gente... Claro que não sabe precisamente, eu estou trazendo para a gente falar assim, o que isso impacta, gente, na vida da família, da comunidade, na nossa vida, né? A pandemia está mostrando que a gente tem que ter empatia, que a gente não está. Então, eu estou provocando para a gente entender o desafio que é a educação permanente em saúde, né? A questão da educação e o trabalho. Ixi, acho que eu vou fazer certinho, gente. Tempo, será que eu vou chegar a esse nível? Né? A educação e trabalho, formação e produção de processos e práticas nos nossos locais de serviço. O que a gente quer é buscar a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro, transformando ambas. Isso é que é educação permanente. Essa troca entre os profissionais, entre os usuários, entre os gestores, ela transforma cada um de nós em um outro profissional, numa outra prática, num outro momento de reflexão. Mas que é para mudar o quê? É para a gente pensar, gente, é mudar o modo de sentir, o modo de pensar, o modo de falar, o modo de agir. Mas onde que você quer chegar, Márcia? Eu quero chegar nos profissionais que nós nos tornemos profissionais críticos, capazes de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social para prestar atenção humana e de qualidade. Transformar o modelo de atenção, fortalecendo a promoção, a prevenção, oferecendo uma atenção integral, fortalecendo a autonomia dos sujeitos na produção da saúde. Eu acho que agora vocês têm 6 minutos para me provocar. A presença da equipe de saúde bucal, na estratégia de saúde da família, confirma a relevância da odontologia no contexto das políticas de atenção à saúde. Contribui de forma significativa para a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde e a consolidação dos princípios do SUS. Aí está a bibliografia que vai ficar aí para vocês. Responsabilidade, comprometimento, dedicação e amor. E gratidão a vocês por terem me escutado até agora, numa sexta-feira de noite. A gente que te agradece. Vamos abrir, então, para as perguntas. Se algum residente quiser habilitar o microfone, fazer alguma consideração, trazer algum caso, compartilhar alguma questão, a Márcia, aproveitem. E podem falar mal, que eu vou gostar também. Eu não quero crítica. Afinal, Márcia, Márcia, estamos só para encerrando... agradecer a aula, parabéns aí, tá? Um beijo para todo mundo. Daniel, hoje é o nosso último dia de seminário, né? Estamos fechando com chave de ouro. Nossa sequência aí de todos esses dias intensos de seminário. Que bom.
Parabéns para todos aí, o seminário está incrível, as aulas que eu assisti foram ótimas, e agora eu vou aproveitar o tempo livre aí para ver as gravadas também na página. Um beijo, Obrigado, Daniel. parabéns. Parabéns também para o pessoal do TICS aí, Ana Luísa, que Parabéns, ajudaram muito aí são nessa formação. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada. Vamos ver as colocações aqui no chat. A Regiane está colocando que a aula foi maravilhosa, viu? Residente de enfermagem, tá? Falando aqui, viu? Não é só os dentistas que estão se colocando. Tiago também agradecendo pela aula. Tiago é nosso preceptor de odonto. A Priscila, a Kate também agradecendo a aula. Roberto Raposo, como sempre, pensando como discutir saúde bucal. A Renata também falando sobre a aula. Então, Márcia, eu queria muito que já que a gente está aqui provocando, né, enfim, a gente tem um privilégio aqui no município de termos uma proporção de uma equipe de saúde bucal para uma equipe de saúde da família. A gente sabe que isso não é a realidade de outros municípios do país e a gente não pode identificar inúmeras barreiras de acesso que a gente ainda vivencia em algumas unidades do município. Óbvio que a gente vive agora um momento de pandemia e o município hoje tem segue um protocolo de atendimento para urgência e emergência, né? O estado do Mato Grosso do Sul já retomou as atividades, mas o município ainda está seguindo um protocolo de urgência e emergência, apenas para casos de urgência e emergência. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso muda o percurso, porque quando a gente tem municípios que têm uma equipe de saúde bucal para cada 3 equipes de saúde da família, como isso é desafiador, e como a gente tem uma equipe de saúde bucal para cada uma equipe de saúde da família aqui no município de Campo Grande, os residentes estão vivendo essa experiência, pensando no momento em que a gente vai ter vacinação da população, no pós-pandemia, como que eles podem pensar essa retomada de acesso, já que a gente vai ter uma demanda reprimida, mas eles têm essa potencialidade de ter uma equipe para uma proporção de 1 para 1. Você quer que eu responda como que eles vão retomar isso? Eu acho que a gente tem muita discussão aí. Tem uma demanda reprimida, mas pelo que eu sei, inclusive o protocolo do Conselho, né, Federal de Odontologia não impediu os atendimentos de urgência e emergência. Ninguém, os profissionais que têm essa proteção de biossegurança sempre é o saúde bucal. Os profissionais de saúde bucal são profissionais o tempo todo trabalham com biossegurança. E claro que a gente não está atendendo as pessoas. Então, eu entendo, aí vou te perguntar para vocês se vocês pararam de atender também as urgências de pessoas com dor, porque tem um protocolo colocado pelo Conselho de atendimento às urgências odontológicas também. O que foi suspenso foi atendimento continuado, foi tratamento continuado dos pacientes. Não, urgência e emergência então, continua. Isso, mas o estado do Mato Grosso do Sul já está retomando, inclusive, as atividades de eletivos. Só o município de Campo Grande que ainda não retomou. Mas o estado já retomou as atividades dos eletivos. Né? Então, a gente está nesse momento de discussão aqui no município. Nas nossas unidades de laboratório, a gente continua com os atendimentos domiciliares, continua entendendo que na atenção primária o nosso conceito de urgência ele é um conceito ampliado, então óbvio que uma classe 4 para um paciente que tem uma entrevista de emprego é uma urgência na atenção primária, a gente tem que ter uma sensibilidade que é uma urgência na atenção primária, e aí a gente entra numa outra discussão do que é urgência na atenção primária, porque se a urgência for só o abscesso, a gente, de repente, não tá... o seu microfone. Oi, tô falando longe. Melhorou? Melhorou? Aí, melhorou. Melhorou, fala. Então, acho que essa retomada... Então, tem muita discussão sobre a retomada, mas eu queria só que você falasse um pouquinho do privilégio da gente ter a proporção de 1 para 1. Acho que a questão maior é isso, assim. Consumo. É um sonho de consumo. E depois dessa discussão, dessa provocação de hoje, eu acho que vocês podem sentar com essas equipes de saúde da família
para juntos definirem quem são os que devem ser atendidos primeiramente. Quem são essas pessoas? Desvincular a demanda reprimida, a gente tem uma dívida, nem botei, seja, os dentistas têm uma dívida enorme com a população brasileira, né? Mas a gente hoje tem como fazer igualzinho a gente faz na economia. A gente para de dever quando a gente faz o tratamento baseado em saúde bucal, e a gente vai trabalhar então com doença periodontal, estaciona a doença de todo mundo, e aí eu vou ter uma demanda para restauração, para reabilitação. Então essa é uma discussão que tem que ter com a equipe para entender. E diferente, quando a gente fala o paciente fraturou um dente anterior, precisa fazer da frente, é uma emergência. Ele pode ter saúde bucal, todos os dentes rígidos, mas aquilo vai atrapalhar ele. Vocês não têm uma realidade que a gente tem aqui, além de 1:3, que é uma pessoa, um adolescente chegar na sua frente com os 2 dentes da frente quebrados, que foram quebrados por uma arma, pelo pessoal do tráfico, para ele não deixar de ser avião, porque ele ia arrumar um emprego. Então, eles foram lá dar uma coronhada na boca e fraturaram os 2 dentes dele anteriores, para ele não conseguir sair daquele lugar, para ir para um lugar melhor de vida, mudar de vida. Então, 1 para 1 é tudo de bom, porque está igualzinho. O médico também tem uma enorme demanda. Então, como que a gente faz uma agenda que eu vou trabalhar primeiro com quem precisa mais, isso é uma discussão, quem precisa mais vai passar por uma discussão daquela família, daquele indivíduo dentro do ambiente dele, junto com a equipe, e não separadamente, porque aí eu tenho uma grávida que está com baixo peso, está com a pressão alta, e, mas não pode atender na odontologia, e lá vem aquelas mentirinhas que os dentistas também contam. E tem um mistério que as pessoas ficam na dúvida, pode, então, tem que discutir os casos e fazer um plano de acesso, um plano de tratamento, que a gente primeiro pare com as doenças e comece depois. Eu atendi o Jonas. Jonas tinha vários dentes, tinha vários tártaros, estava com a boca toda ferrada. Eu vou lá, vou atender ele em 4 semanas, vou ficar 1 hora com ele. Eu estou dando uma ideia. Vou ficar 1 hora com ele por semana, durante 4 semanas. Em 4 semanas eu fiz os 4 quadrantes dele, fiz a limpeza, tirei os dentes que eu tinha que tirar, tapei as cavidades todas com um ionômero de vidro ou com outro material, e o Jonas vou ensinar ele como é que ele vai fazer, ele vai para casa, e quando eu tiver arrumado isso, eu começo a chamar ano que vem eu chamo o Jonas de volta. Se ele não quebrar nada, se eu fiz um ionômero bacana, se eu deixei ele inteiro, ele pode voltar daqui a 1 ano e eu vou começar a fazer, então, os dentes. Vou retirar aquele ionômero, vou fazer uma resina, porque hoje é isso, vou poder... E aí eu vou cuidar de reabilitar. Mas primeiro eu tenho que fazer uma agenda que eu cumpra, porque a gente fica doido para fazer as nossas lindas resinas, restaurar os dentes de todo mundo lindamente, enquanto o outro está lá no meio da fila, piorando a saúde dele, ficando com várias questões sistêmicas oriundas de questões de saúde bucal. E está lá fora, não entrou. Porque eu passo muito tempo, porque o tratamento de adulto é longo, exige da gente muita atenção e nos consome. Ou a gente cria uma agenda, discute, aí especialmente com a saúde bucal, como a gente constrói uma agenda e dá acesso por outras frentes. Eu sento na minha cadeira odontológica um monte de gente sem doença cárie para fazer flúor, que eu tenho que fazer. Por que eu não faço isso no escovário? Por que eu sento uma criança? Porque no escovário eu consigo examinar a boca da criança, ver que ela não tem doença, eu consigo ver se ela tem manchinhas brancas e ela está com atividade, e vou fazer fluoroterapia 4 sessões, 8 sessões, dependendo daquilo que eu definir, e trato dela ali, sem ocupar a cadeira, e ocupo a cadeira com quem precisa fazer alguma extração, fazer algum procedimento cirúrgico, fechar a cavidade no maior número de cavidades, porque está com a cavidade aberta. Posso fazer ações, como a gente mostrou, de TRA nas escolas. Então, assim, vocês têm que reconstruir, e isso tem que estar ligado, obrigatoriamente, às questões do território, da realidade daquele território. Vocês têm um território geograficamente imenso, vocês têm uma área e uma distância grande, então muitas coisas vocês precisam ver. Talvez aquela unidade móvel fosse importante para Campo Grande, né? É isso, tem uma discussão com a equipe, sem a menor dúvida. Como é que faz os pacientes que estão lá com o Vinícius, que ele está precisando
que aquele paciente melhora e ninguém nem sacou, nem percebeu que ele estava com uma doença periodontal imensa, com dente com mobilidade, e que ele não melhorava nunca, porque é a diabetes e a doença periodontal, estão as duas brincando ali. E ninguém foi lá e viu que ele precisava ir agora no dentista, não é amanhã, nem daqui a um mês, não é ano que vem. Piorei tudo ou ajudou alguma coisa? Ajudou, claro. Eu estou aqui perguntando se algum preceptor meu quer falar. Não sei se a Fátima e o Thiago querem falar, eles estão aí online. E eles também estão organizando o acesso deles dentro das unidades. Acho que era bacana eles compartilharem. Eu sei que a gente já está estourando o tempo, mas seria bacana eles falarem como eles estão fazendo acesso nesse momento de pandemia. Oi, Ana. Eu gostaria de falar que foi perfeita a colocação da Márcia. A gente está com dificuldade agora por causa da questão da pandemia. A gente tem uma limitação, às vezes, de jaleco, essas coisas. Mas uma coisa que a gente está fazendo para facilitar o acesso e possibilitar o acesso, a gente está fazendo muito TRA, que é o tratamento restaurador traumático. A gente faz bastante avaliação. É uma forma de não usar o aerosol, né? Possibilitar o acesso, fazer mais TRA e deixar o aerosol, que é o que a gente tem mais limitação de caneta, de horário, de jaleco, para aqueles pacientes que realmente precisam, não só urgência, mas qualquer outro caso que necessite realmente do aerosol. E é o que a gente está fazendo por enquanto, tentando da maneira que é possível. A vocês, então, porque é o que eu estava propondo antes. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa com TRA e deixar o paciente estabilizado, esperando o momento de uma restauração. Então, você está certo, você não vai usar aerosol, você vai fazer com instrumental, né, cortante, evita isso e cuida da pessoa. A fluoroterapia também pode ser usada tranquilamente, não gera nenhum aerosol, né? Escovação, vai fazer a escovação, coloca o óculos, coloca tudo direitinho e começa assim. E a gente vai... essa demanda, ela começa a ter uma visibilidade, você começa a perceber o que é essa demanda real, né? Real. Porque às vezes a gente fica assim, eu tenho que atender todas as pessoas. Não é verdade. Não é verdade. Porque tanto a pasta de dente fluoretada quanto a água fluoretada mudaram o perfil do Brasil. A gente tem muita perda dentária ainda hoje por odontologia. É triste, mas é verdade. E a gente tem um grande número de pessoas, de adolescentes, de crianças e adultos jovens. Qual de vocês tem cárie, gente? E está ligado à iniquidade hoje. A pessoa não tem acesso à escova de dente, não tem acesso à pasta de dente fluoretada. Mora em lugar que não tem água fluoretada. Essas pessoas são as que precisam mais, porque elas não têm acesso a nenhum tipo de tratamento sem ser com dentista. A gente não conseguiu evitar. Eu passei muito, eu já fui tudo, já fui Zé da placa, eu já fui flor maníaca, eu já disse que mãe não podia beijar a criança, porque é a mãe que transmite sim, a gente tem vários trabalhos mostrando isso, então não pode beijar a criança, tem que evitar, assim, se ensinar a limpar a boca da criança depois que ela mamou, tirar aquilo lá, desorganizar a placa uma vez por dia, se ensinar a usar o revelador de placa, uma pasta de dente com revelador de placa, que a pessoa em casa veja, que ela tem que limpar uma única vez, mas tem que limpar tudo, não é escovar dente, é limpar dente, a nossa população começa a melhorar, como já melhorou. Se a gente olhar os indicadores dos últimos anos, a gente tem uma melhora, mas você olhou ali aquela pesquisa de 2019. Quem é que tem acesso? E como é que a gente está abrindo a porta para essas pessoas? Quantas barreiras a gente coloca na hora dela poder ir no dentista? Como que a gente está vendo quem precisa mais agora? Como é que eu organizo? Como é que eu organizo? E para eu poder organizar, assim, todos os dentistas que estão um para um, vocês todos leem a ficha A do seu paciente, ou de ninguém que é seu paciente. A ficha A está ali. Mas você não tem horário? Tem horário. Tem horário. Vamos dar uma lida. Vou começar pela letra A. E aí vou ver que o doutor Vinícius está atendendo alguém ali que está precisando pra caramba, que eu não vi nunca, porque o agente comunitário da cola. Por que eu não uso o agente comunitário para várias coisas? Porque a gente quer o poder, gente.
a odontologia, como todo profissional de saúde. Para quê? Eu sou poderoso. Eu tenho a força. Então, a gente não... essa é a questão da educação em saúde. Eu tenho que passar para o outro conhecimento, para o cara ter autonomia, para ele poder... Não pode ser uma coisa para castigar a pessoa. Um agente comunitário consegue facilmente fazer várias ações, que aí não pode porque é um agente comunitário. Antigamente, o agente comunitário não podia nem medir pressão. Todo mundo mede pressão em casa aqui. Minha mãe mede pressão, qualquer um. A minha diarista mede pressão. O agente comunitário não pode medir pressão. Então, acho que é por aí. Acho que a gente tem... Eu não tenho a solução. Se eu tivesse solução, juro que eu dava. Mas eu tenho uma questão que eu acho que é super importante, que é se debruçar, refletir, pensar, problematizar e ver como que eu posso achar uma saída melhor para cada momento que eu tenho para fazer, a coisinha que eu tenho para fazer, e compartilhar com o outro, compartilhar com o meu companheiro de equipe, com outro profissional que está vivenciando a mesma coisa que eu, com um enfermeiro, com um médico, com um nutricionista. Tem várias ações que e o dentista é um cara que fica com esse cara um tempão e perde muita oportunidade, porque ele tem que ir várias vezes, e várias vezes a gente perde a oportunidade de perceber coisas que poderiam estar melhorando muito da saúde daquela pessoa e talvez daquela família e talvez daquela comunidade. Nós somos privilegiados, porque a gente tem um contato direto com essas pessoas e a gente, às vezes, por N motivos, a gente não presta atenção. E aquilo escapa. Acho que tá bom, né, Ana? Senão eu falo até amanhã de manhã. Boa noite. Boa noite, Márcia. Doutora Márcia, tudo bem? Eu sou a Fátima, sou preceptora da Moreninha. Gostaria só de contribuir um pouquinho também, falar um pouco sobre o nosso... Obrigado. Como a gente está trabalhando nessa pandemia, né, que dificultou bastante, principalmente a nossa categoria, que é a odontologia. A gente conseguiu, assim, nessa pandemia, trabalhar um pouco fora da cadeira, principalmente com as gestantes. A gente está trabalhando muito, muito bem na nossa unidade, coisa que não existia antes, oportunizando a consulta delas na unidade. Já passam, quando fazem o pré-natal com os enfermeiros, com o médico, no mesmo momento elas já passam na odonto. A gente faz o possível de acolher, atender elas, principalmente fora da sala do odonto, por toda essa produção de aerosol, né, o risco maior que elas têm. E a gente conseguiu trabalhar bastante a prevenção, e toda essa parte fora não somente a parte clínica, né? E com isso, da família, do pai, dos filhos que a gestante já tem. Também trabalhamos bastante nas visitas domiciliares. A gente está conseguindo trabalhar principalmente com as crianças mais vulneráveis. A gente está, sim, muitas vezes agendando, mesmo em pandemia, porque essas crianças precisam de atendimento, não conseguem esperar. Muitas não estão com dor, mas é um premolar que, sim, daqui a um mês vai sentir dor, vai agudizar. Então, a gente já, sim, agenda com todos os cuidados que a pandemia exige. E a gente está, assim, aos poucos, iniciando, mesmo com todos essa pandemia, né, que veio nesse momento. É isso. Talvez a pandemia seja tem sido uma oportunidade para a gente repensar, né, como que a gente pode organizar, e ver que se a gente formar pequenos grupos, que dá para a gente usar a nossa TSB também mais, usar nossas SCBs mais, e criar espaços que eles vão ser coletivos, mas que vão dar um resultado individual. A gente fica achando, o coletivo porque... Não, o coletivo pode trazer muita coisa. Muita coisa. Eu acho que é isso, vocês estão no caminho certo, e eu acho que a pandemia está dando essa oportunidade. Isso, e a gente percebe que às vezes, por uma pessoa
a gente consegue atingir a família inteira, que é a mãe, a gestante, aquela que está... Oi? Que a gente consegue atingir muitas vezes a família inteira. A gestante, aí eu perdi. Que a gente consegue atingir, promover saúde através de uma pessoa, que é a gestante. A família inteira recebe um essa grupo que dá promoção de muito saúde. certo na unidade, essa gestante. Sim, Grupo de gestantes ajuda muito. A gente percebeu que foi muito, muito bom. Eu acho que a odontologia Muito foi bem. perdendo muito ao longo do tempo essa questão da alta familiar, né? A alta familiar foi um conceito que foi se perdendo ao longo dos processos. E acho que a pandemia pode resgatar isso. A gente não precisaria ter perdido a alta familiar dentro da saúde bucal, já que isso é tão importante. Não adianta a gente mudar hábitos apenas de um membro da família. Então, a gente até discutiu isso, né, Fátima? Tiago, acho que são os preceptores que estão aqui, não sei se tem mais outro preceptor. A gente discutiu isso numa oficina de educação permanente, nossa, de quanto a alta familiar não pode ser perdida de vista. E quanto a gente também tem que trabalhar esse conceito com os nossos residentes. E a gente tem que perceber assim, eu tenho uma família o pai é alcoolista, a mãe apanha todo dia. A odontologia tem uma porta de entrada de uma visão tão ampla do que acontece com as pessoas, gente. Aí chega uma pessoa lá com... Onde é que as pessoas batem primeiro? É no rosto. Como é que a gente olha quando aquele paciente vem sempre com uma boca machucada e você não está percebendo que aquilo pode ser uma agressão, entendeu? Tem muitas coisas que passam nos nossos olhos e a gente não vê. Porque Matheus está falando aqui no grupo. Direto para a boca do cidadão para olhar o dente. E não olha nem para o rosto dele. Matheus está falando aqui no chat do grupo de tabagismo. O quanto a gente, às vezes, não oportuniza o grupo. Ele está falando que o grupo de tabagismo é porta de acesso para a identificação de lesões precursoras de câncer de boca e que todos os pacientes do grupo de tabagismo já têm acesso para avaliação e eles, pacientes, já estão lá, né? Então, muitas vezes a gente também fecha os olhos. Lá na unidade dele já tá sendo oportunizado. Busca ativa de lesão de boca é uma coisa que você pode fazer na sala de espera fácil. Eu acho que a gente vai ter que arrumar outra pessoa para mediar, porque no caso eu sou dentista, não está dando certo isso. Deixa eu falar um pouquinho aí então, Ana. Uma enfermeira no meio da situação. Eu queria falar uma coisa assim, que eu vi na Odonto, e aí falando de Moreninha especificamente, Fátima, meus parabéns assim, pelo caminho que eles traçaram, é como a Odonto se reinventou na pandemia. Né? A gente não conseguia ver no começo a Odonto, por exemplo, fazendo triagem lá na frente, conversando com o pessoal, falando sobre como é a questão de como a unidade está funcionando com Covid, fazendo teste rápido. Hoje a unidade consegue trocar com os pacientes através de mídia social, eles fazem vídeos e colocam no Instagram, por exemplo, fazendo perguntas e respondem, interagindo de uma outra forma, né? Então, assim, é muito interessante ver o caminho que a Odonto foi se encontrando para saber que não é só dentro do consultório ou fazendo promoções, tem outras questões que podem ser vistas na atenção primária. E, assim, a Odonto conseguiu, não só em Moreninha, mas, assim, nas unidades que a gente teve a oportunidade de conversar, como ela conseguiu crescer, né? Conseguiu mostrar que é importante esse atendimento fora da cadeira, fora de fazer um TRA, por exemplo. Aí a gente até via assim, a Odonto na frente, no acolhimento da unidade, o quanto isso é importante para mostrar que faz parte de uma equipe, que a Odonto é parte da saúde da família, né? Assim, isso foi bem espetacular, assim. Obrigada, Jaque. Muito bem, parabéns. Acho que a gente pode encaminhar para o fechamento, senão eu não sou uma boa mediadora para questões de saúde bucal. Acho que tem certo uma afeto. outra roda de conversa aí com vocês, com prazer. Acho que alguém pode me ajudar. Quero só agradecer aí, aproveitar rapidamente, agradecer a Márcia, porque quanto mais
provocadora a apresentação, mais instigante também é. E aí, tocar nessas feridas é espetacular. Eu fico aqui assistindo com prazer enorme. Não é exagero, não. Estou falando de coração. Assim. Me prendeu pra caramba. E a gente começa a lembrar de dezenas, né, de casos que a gente vive aí ao longo de toda essa carreira na atenção primária. Então, super obrigado. Me fez rememorar e me questionar várias coisas ao longo da carreira. Obrigado, querido. Eu espero que eu tenha sido uma provocadora carinhosa, porque às vezes a gente provoca e isso incomoda, e eu quis fazer isso com carinho, tá? Matheus já está me pedindo seu telefone aqui, o seu contato Pode aqui dar. no meu WhatsApp. E a Regiane dar. está dizendo que você foi carinhosa, sim. Então, acho que está tudo certo. Tudo dentro do esperado. Esperado. É que os Acho que a gente cariocas me pode... conhecem, sabe, Regiane? Eles sabem que eu estou me esforçando.